Muito bem, vamos aqui dar uma informação importante, gente. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil superou a marca de 4.000 mortes diárias causadas pela Covid-19, registrando 4.195 novos óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais da doença foi para 336.947. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Na mesma data, o mais novo boletim extraordinário do Observatório Covid-19 da Fiocruz alertou que a pandemia pode permanecer em níveis críticos ao longo do mês de abril. A análise mostra que o vírus e as variantes permanecem em circulação intensa em todo o país. Para piorar a situação, os hospitais seguem sobrecarregados. Paulinha, diante desse cenário, muita gente está pedindo medidas ainda mais rígidas por aqui, né? Pois é, a BBC Brasil conversou com o Anthony Fauci, que é aquele médico americano líder no combate à Covid-19 nos Estados Unidos, que inclusive antagonizou com o próprio presidente Trump, né, na administração Trump, a respeito de quão grave era a pandemia lá nos Estados Unidos. E ele, nessa entrevista, falou sobre essa questão do lockdown que a gente discute tanto por aqui. Vamos ver o que ele disse sobre a necessidade de lockdown num caso como o do Brasil. Não há dúvida de que medidas severas de saúde pública, incluindo lockdowns, têm se mostrado muito bem-sucedidas em diminuir a expansão dos casos. Você não precisa fazer um lockdown sem prazo para acabar, mas se restringir a circulação e garantir que todos usem máscara, você não terá pessoas se reunindo em ambientes fechados, como em restaurantes e bares, e isso diminui o número de casos. Portanto, acho importante ressaltar que esses tipos de restrições de saúde pública são cruciais para se obter controle sobre epidemias. Vimos em muitos outros países onde houve uma grande quantidade de casos que, quando as medidas de saúde pública foram implementadas, o número de casos diminuiu drasticamente. Então, essa é uma das coisas que o Brasil deveria pensar e considerar seriamente, dado o período tão difícil que está passando. O Anthony Fauci também falou de alguns casos que ele considera bem-sucedidos, né? Países que foram muito bem-sucedidos na contenção da pandemia do coronavírus. Olha, ele trouxe aqui, ó. Vemos em países como Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Singapura, nos quais uma das decisões tomadas foi a de fazer lockdown. E o país seguiu isso e entrou em lockdown. Quando foi hora de abrir, houve a reabertura. Mas quando se tomou essa decisão de restringir certas coisas, todos cooperaram. É realmente uma situação em que é importante que haja cooperação, que as pessoas tenham o objetivo comum de combater o vírus. Quando você tem conflitos, sejam eles políticos ou não, isso sempre diminui a eficácia do controle do vírus. O Anthony Fauci também falou a respeito da vacina, né, dessa questão de acelerar a vacinação. Olha o que ele disse. E já deixamos bem claro que assim que levarmos as vacinas para a esmagadora maioria das pessoas nos Estados Unidos, além de termos o suficiente para reforços, colocaremos o excesso da vacina à disposição dos países em todo o mundo que precisam delas. No caso, eles vão usar ali o Covaxin, né? E aí o que acontece? O Brasil ele participa dessa iniciativa com uma cota mínima de 42 milhões de doses, até agora recebeu 1 milhão dessas doses, né? Mas, enfim, não pleiteou ali uma cota maior e não vai poder negociar diretamente com os Estados Unidos, já que eles vão participar aí desse conglomerado para a distribuição das vacinas que sobrarem. E aí o Anthony Fauci também falou a respeito assim, do que o povo pode fazer, uma mensagem para o povo brasileiro. Ele disse assim, ó, minha mensagem ao povo brasileiro é tentar ao máximo evitar aquelas coisas que levam à propagação do vírus, usar máscaras, evitar ir em ambientes lotados, manter distância física, lavar as mãos, sempre que você puder. Esses são os elementos básicos de saúde que, se os brasileiros seguirem, poderão controlar a pandemia. A gente já segue, ele não citou a Suécia, o Fauci? Ele não citou a Suécia. Para corroborar a tese. Com certeza gostaria de bater um papo com o Fauci no tete a tete. Acho que ele tem coisas a dizer a esse homem que combateu a pandemia lá nos Estados Unidos. O Fauci não sabe tanto de saúde quanto o Adrilles, né? Escute o Adrilles agora, Fauci. Fauci não, o Adrilles. Se você estivesse na frente dele agora, você falaria o quê?
Você, querido Fauci, precisa reconhecer e conhecer a realidade brasileira. Eu acho que ele acha que o Brasil é uma espécie de Uganda, Sudão. Ele dá conselhos que todos no Brasil estão seguindo. Usar máscara, evitar aglomeração, ou seja, usar higienização das mãos. Todo mundo, querido Fauci, segue isso. E essa solução que você dá de lockdown para países que têm baixíssima densidade demográfica, como a Nova Zelândia, a Austrália, isso é feito de maneira cabal em países que tem pouca gente, com poucas cidades. O Brasil tem realidades distintas, estados distintos, realidades distintas do vírus. Ou seja, o lockdown não é uma medida profilática que deu certo no mundo inteiro. Mentira! Os 15 países que mais se fecharam são os que mais têm resultados intensos de morte. Olha a Argentina, olha a Inglaterra, o que aconteceu na França, na Espanha, na Itália. Todos têm resultados horrendos e se fecharam radicalmente, cabalmente. Ou seja, a Suécia, o 26º, não fez nada. Eventualmente, essas medidas profiláticas que você diz, a gente já está fazendo. A questão é você propor, sem desconhecendo, quer dizer, a realidade de um país, um remédio amargo, que foi mal feito no Brasil, como a questão do lockdown e do isolamento social, durante um ano, e trouxe resultados adversos e amargos. Fome, desemprego, miséria, exclusão social, falta de educação. Eu volto a repetir aqui, são 19 milhões de pessoas em insegurança alimentar e 27 milhões abaixo da linha da pobreza. Triplicou o número da miséria do Brasil com essa brincadeira mal vista de lockdown e a gente continua nessa. Os resultados do lockdown aqui em São Paulo são de quê? Do isolamento em São Paulo são de 40%. As pessoas não estão dentro das suas casas. As pessoas têm que trabalhar em serviços essenciais. A gente está enxugando gelo e criando a pior realidade dos dois mundos. Um isolamento que não dá certo e que dá certo para piorar a fome, a miséria, a exclusão e, lá na ponta, mais mortes. Então, seu querido Fauci, estude. A gente está fazendo exatamente... Vai estudar o Brasil, vai reconhecer o Brasil. Bolsonaro fez exatamente o que o Fauci falou. Usar máscara, evitar aglomeração. Aqui não é Sudão, não. Peraí, calma, que eu quero pegar um ponto da tua fala. Você disse que todo mundo já tá fazendo isso no Brasil. Tem certeza? Não, todo mundo. É lógico que não é todo mundo. A então maioria não fala todo mundo, ué. Pelo amor de Deus, ô Paulo. Não, olha aí na Paulista, todo mundo de máscara. Tá todo mundo de máscara. Querido, olha essas festas clandestinas que estão acontecendo. Exceção. Tem mais de 120 festas que os caras foram lá. 40 milhões de pessoas. Não, é exceção. Não, mas não interessa. Se você tem 15, 30, 50, 100 mil pessoas aglomeradas... 99% da população tá entrando nas medidas profiláticas. 1% você não pode dizer que o Brasil não respeita essas medidas, assim como os Estados Unidos ou qualquer outro país civilizado. É exceção. Eu não tô dizendo que o Brasil não respeita. Eu só acho que todo mundo, a gente não pode generalizar, porque ainda tem gente que tá cometendo erro. Todo mundo, pode ser? Quase todo mundo melhorou. Beleza. Sabe o que eu acho engraçado? Adriles? Você levanta a Suécia como exemplo positivo. Não falei exemplo positivo. Você falou um exemplo que não fez nada e tá em 26º. Na frente de todos os países que se isolaram. Peraí, Adriles, você falou. Peraí. Você cita a Argentina como um desastre? Desastre. A Argentina tem menos mortes por milhão que a Suécia. E aí? Não sei, mas a Argentina... Mas então não é, né? Então não tem jeito. A Argentina tem 50... Agora veja, Adriles. Agora veja. Ninguém defende lockdown de qualquer jeito, a qualquer momento. A gente está em acordo. Se não tem nenhum caso, não tem sentido fazer o lockdown. O lockdown é importante quando tem uma explosão de casos. Sabe quem fez um lockdown bem sucedido? Quem fez? Não é outro país, não. Não é Escandinávia. Araraquara, aqui em São Paulo. Sabe quantas mortes estão tendo diariamente agora? Ontem, 0. Depois de 2 meses de lockdown, eu não entendo isso. Conseguiu se fechar. O fechamento mais estrito, ele pode ser mais curto, ele pode ser até com menos danos econômicos que o fechamento meia boca, e ele traz os resultados. As cidades que você citava como exemplo positivo no Brasil, como Chapecó, lockdown, mais estrito do que São Paulo. Outras, porque você acreditava no kit Covid. Você falou de São Lourenço, em Minas Gerais. São Lourenço é o pior dos vizinhos ali. São Lourenço lotou os leitos hospitalares, não tem UTI sobrando. Morreu muito mais gente. Então, o tal do tratamento precoce, infelizmente, ele não soluciona o nosso problema. Ele até pode dar riscos. Eu vi que aumentou muito aí os danos no fígado de pessoas que estão sendo internadas, tem uma série de problemas. Então, ele não resolve o problema. Um fechamento estrito, curto, intenso, ele dá conta de quebrar a curva de contágios. Agora, ele tem dificuldades técnicas para ser implementado. A gente falou 2 delas aqui, a gente sempre fala. Uma que o Paulo levantou agora. Como é que você faz com festas clandestinas e tudo? Tem que aumentar a fiscalização disso, porque isso aí, sem sombra de dúvida, cassino, balada, tudo isso, sem sombra de dúvida, acaba comprometendo o resultado. O outro grande desafio, e o transporte?
Não pode ter um ônibus lotado com gente de pé a 1 centímetro uma da outra. Também obviamente vai contagiar. Precisa ter mais ônibus. Aí a gente vai aprender onde é que você tem que investir o dinheiro. O dinheiro tem que ir para essas coisas. Coisas que a gente achava que eram importantíssimas antes, a coisa da superfície, por exemplo, hoje em dia se sabe que não é mais um grande vetor de contágio. A gente vai aprendendo e tem o conhecimento hoje em dia para fazer um isolamento mais eficaz, mais efetivo e que funcione, inclusive com menos custo. Porque a gente está arrastando uma situação em que essas medidas todas de São Paulo têm zero efeito? Zero, eu imagino que não. Porque a gente está vendo a redução das internações. Tem menos isolamento hoje do que ano passado. A gente está vendo a redução 40%. Das internações, está vendo a redução das internações, mas é um efeito pequeno. Não, peraí. É um efeito pequeno. Deveria ser algo mais eficaz, mais duro e mais curto, como foi dito pelo Pedro Halal, que você chegou até a concordar com ele aqui na questão do lockdown, que São Paulo não fez. O estado de São Paulo não fez um real lockdown e a maior parte do Brasil também não. Infelizmente, a gente continua patinando nisso. Eu ainda acho que alguma restrição com auxílio econômico é melhor do que o nada com kit Covid, que é o que o Bolsonaro ainda defende, mas mesmo assim a gente poderia estar com algo muito mais eficaz, mas muito mais sério. Vocês acham que no momento em que a gente está, é viável isso? Nunca! É viável? É viável, pô. Araraquara não fez? Araraquara não passou, acabou de fazer? Acabou de fazer. Que a gente passou, vocês acham que os governos vão conseguir fazer? Jamais! Ah, não. Politicamente viável é outra discussão, porque a gente tem vozes que desde o início, como a Adriles, dizia que ia morrer 800 pessoas no Brasil. Eu não falei isso Osmar nunca. Terra. Você acreditou no Osmar Terra, não acreditou? Eu não disse isso nunca. Você não acreditou no Osmar Terra? Eu nunca fiz previsão de morte. Pessoas como Não ponha você, palavras na Adriles, minha pessoas boca, como meninão. você, Vem não. que estavam ali dizendo que não. Eu não falei isso. Decloroquina. Eu não falei isso. Decloroquina para as pessoas. Vai curar. Vai ter 800 mortos no Brasil. Eu não falei isso. 800 mortos no Você vai Brasil. repetir Osmar de novo? Terra falou, Adriles. Mas Você eu não sou Osmar Terra, Cacilda. Deixa eu Osmar só Terra falar um errou. negócio, vocês estão parecendo profundamente o errado. Arthur e o Fiuk hoje. Bolsonaro, Adriles. Não tá? Não, o cara Bolsonaro. queria Hein, Paulinha, não tá falando que eu parecendo falei, o Arthur ataca e o pelo Fiuk? Sabe qual era a estratégia do Ah. Bolsonaro? Sabe qual era a estratégia do Bolsonaro? Que ainda é, ele quer que a população se infecte. Por quê? Porque a estratégia Joel, dele tem essa é a estratégia do Osmar Terra. Quer dizer, vamos produzir discurso a imunidade de solista. rebanho. Precisa todo mundo se infectar. É só uma gripezinha, não tem Ô. problema. Mas, ó, vamos E voltar aquele ao que ponto tiver o aqui, caso vamos voltar ao grave, ponto. e aquele que tiver o caso grave, a gente Ok, dá Joel. cloroquina que o cara se cura. Era vamos lá. mentira. Boa, Vini, Era me dá- mentira. me dá o símbolo. Essa estratégia mata pessoas. Dá o Tá símbolo claro aqui. isso agora. Infelizmente, mesmo sabendo disso, Chega! estratégia da imunidade de rebanho. Deixa eu falar, ué. Agora é o Adriles. A estratégia de se criar um tratamento profilático preventivo para eliminar ou amenizar os sintomas da doença, essa sim foi demonizada politicamente e ela só é restrita Todo mundo tomando. a exatamente a pessoas mais ricas. Não, a população pobre nem sabe que existe a possibilidade de um tratamento precoce prefeitura e de um distribuindo. tratamento interpessoal com médico, que são contratados por pessoas mais ricas. Araraquara se fechou realmente, só que parou de morrer gente 2 meses depois do lockdown. É aquela coisa meio sofismática. Agora é o zero, né, fechou, Adri? Zero calma, depois. calma, querido. Você fecha durante duas Zero. semanas, aí depois Zero. 3, 4 meses para de morrer gente. Joel, existe um ciclo viral em todas as cidades observado. É um começo, meio e fim. Isso não quer dizer que o lockdown tenha sido efetivo. Até acho que pode ser efetivo. Se você fecha absolutamente tudo, que é uma realidade impossível de ser feita no Brasil, porque a gente depende de farmácias, de hospitais, de mercados. Se você fechar tudo, que a gente já tá numa crise econômica dilacerante, você vai arrebentar mais ainda com o tecido social do Brasil e a gente não tem dinheiro, como Taiwan, como Nova Zelândia e Austrália, para financiar essa miserabilidade que a gente já tem, que já afeta quase que 15% da população brasileira. Ou seja, o lockdown é inviável em todos os sentidos. Mas o nem que a no gente tem lockdown que a circulação continuar é zero, fazendo Adriles. é como o Nem Fauci no falou lockdown. que a gente já faz, E o quê? e ele acha que a gente não faz. É evitar aglomeração, uso O de que, máscara Arthur? e álcool gel e Arthur. distanciamento social de vulneráveis. Simples assim. Ô, tudo bem? Vocês Sua estão bem? estratégia Tá- foi não? tentada Tá no tudo Brasil, certo? Adriles. Que estratégia que é a minha? Ô, Não isolar deixa- ninguém. peraí, Não ô, isolar Eu ninguém. nunca falei O isso, Brasil fez Joel. isso. Rodrigues. Os vulneráveis se É a cuidam. segunda Cada um se estratégia cuida. que você cria, Joel. Eu Peraí, nunca falei peraí, isso. calma, Falei de isolamento calma, de calma. vulnerável, Calma, racionalizado. senão eu vou ter Você que foi separar contra a vocês, vacina. vou ter que Eu não colocar fui contra a Camila no vacina. meio. Falava mal da vacina Peraí, chinesa. peraí. Eu falava Falava mal mal da da vacina possibilidade chinesa. de laboratórios de vacina Desliga o chinesa. Agora microfone vamos dos tomar a dois, por vacina favor. chinesa. Você Dá um tá break. espantado. Pronto, tá desligado o microfone dos dois. Acabou, chega.